Olá, caros espectadores. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Eugerian aeriviper. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Era um dia de inverno de 1852. Nas densas florestas próximas a Draria, na Argélia, quando um grupo de habitantes locais se deparou com uma imagem que desafiava toda a lógica do mundo natural e que, desde então, ecoa como um dos episódios mais curiosos e insolúveis da criptozoologia norte-africana. Enquanto percorriam os caminhos sombrios do bosque, sua atenção foi capturada por um estranho emaranhado que parecia crescer ao redor do tronco de uma árvore. De longe, assemelhava-se a um novelo de fios de cor castanho avermelhada, uma massa de cabelo ou lã presa aos sucos da casca. Movidos por uma curiosidade natural, aproximaram-se para inspecionar o fenômeno. Foi então que o inerte se tornou vivo. A massa de cabelo começou a se mover, desenrolando-se do tronco com um fluido e sinuoso movimento descendente. Perante seus olhos incrédulos, não era um emaranhado vegetal, mas uma serpente de aproximadamente 60 centímetros de comprimento, cujo corpo não era coberto por escamas lisas e reluzentes, mas sim por uma pelagem espessa e ondulada, da cor de ferrugem e terra. A criatura, que seria para sempre conhecida como a víbora peluda argelina, pairou por um momento no chão da floresta, emitindo um silvo audível contra os intrusos que haviam perturbado seu repouso. Em seguida, com a mesma rapidez com que apareceu, deslizou para o emaranhado da vegetação rasteira e desapareceu, sem deixar para trás qualquer vestígio físico, apenas uma história indelével. A notícia do encontro extraordinário viajou rapidamente, cruzando o Mediterrâneo até chegar aos ouvidos dos cientistas do Museu de História Natural de Paris. Fascinados pela descrição de uma serpente mamífera, uma anomalia biológica sem precedentes, o museu demonstrou imediato interesse em adquirir o espécime para sua coleção. Expedições foram organizadas, e pesquisadores viajaram até a Argélia na esperança de reencontrar o animal e trazer a luz da ciência para o mistério. No entanto, apesar de todas as buscas, nenhum sinal da víbora peluda foi encontrado. A criatura manteve seu segredo, tornando-se um fantasma zoológico, um único relato visual sem comprovação material. Desde então, naturalistas e criptozoólogos têm se debruçado sobre o breve avistamento, tentando decifrar o que, de fato, aqueles aldeões testemunharam naquela manhã de janeiro. A teoria mais ousada, e a que dá nome à criatura, sustenta que se tratava realmente de uma espécie desconhecida de ofídeo, talvez uma víbora adaptada a microclimas montanhosos mais frios, que desenvolveu uma cobertura pelosa como isolante térmico, um paralelo aos raros mamíferos que possuem escamas. Outra hipótese inverte completamente o reino animal. Talvez não fosse um réptil, mas o estágio larval de um inseto em proporções aterradoras. Uma lagarta gigante extremamente peluda, enrolada no tronco, poderia perfeitamente enganar os olhos e, ao se mover, simular o deslizar de uma serpente. Uma variação desta ideia sugere que os aldeões não viram uma única lagarta, mas um aglomerado compacto de lagartas peludas, movendo-se em uníssono e criando a ilusão de um único corpo alongado e coberto de pelos. Contudo, a explicação mais parcimoniosa, e que talvez seja a mais provável, recai sobre um mamífero perfeitamente conhecido da região, a doninha arábica, ou outros membros da família dos mustelídeos, como o arminho, são nativos do norte da África. São animais longilíneos, de corpo flexível e cobertos por uma pelagem espessa. Quando se movem furtivamente pelo solo da floresta, com o corpo rente à terra, sua silhueta pode, especialmente sob a penumbra das árvores e no susto de um avistamento rápido, ser facilmente confundida com a de uma serpente. O movimento ondulante da coluna vertebral durante a locomoção poderia acentuar essa ilusão. Um encontro fugaz com um desses animais, sua pelagem castanha brilhando sob a luz filtrada, seguido por sua fuga rápida, poderia ter cristalizado na memória coletiva a imagem de uma serpente peluda. Assim, a víbora peluda argelina permanece suspensa entre a lenda e a zoologia. Seja um caso raro de identificação errônea, uma lagarta coletiva, ou o vislumbre fugaz de um animal verdadeiramente desconhecido e bizantino, seu legado é o de um lembrete. Lembrete de como as florestas, mesmo aquelas próximas a vilas e estradas, guardam sombras onde a percepção humana pode ser moldada pelo mistério.
e de como um único momento de estranheza pode ecoar através dos séculos, desafiando a nossa necessidade de catalogar e compreender todos os segredos do mundo natural. Ela desliza para sempre na fronteira do visto e do imaginado, um enigma enrolado no tronco do tempo. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.